que tem o mesmo potencial, 20 vezes o potencial do AS. Sabe o AS, Betete, que muitas pessoas, muitos cardíacos usam para, entre aspas, afinar o sangue, para fluidificar? Então, o AS tem tem um efeito colateral terrível, né, que é o problema de coagulação. Ele tem 20 vezes o potencial do AS e não tem esse efeito colateral nocivo que o AS tem. Esse aqui foi o caso de um paciente que eu atendi recentemente, e aí, 10 minutos depois, eu coletei o sangue dele novamente e estava assim. Olha só. Mas você sair disto para isto aqui, você teve um ganho muito grande em termos de qualidade, mostrando que a pessoa tem uma questão circulatória grave. Então, dali você consegue mostrar para ela isso. Você consegue mostrar para ela que o sistema circulatório dela está pedindo socorro e que aí seria importante se ela adotasse certas práticas para que no dia a dia dela ela conseguisse desfazer isso. Então, a gente consegue não somente fazer uma investigação, mas dar essas recomendações de fazer uma caminhada, de bioaterrar, né, de pisar no chão descalço, de fazer, de adotar, tomar alguns fitoterápicos específicos, né? Então, por exemplo, em casos assim, eu até recomendo um fitoterápico muito maravilhoso chamado canela de velho, que, que tem o mesmo potencial, 20 vezes o potencial do AS. Sabe o AS, Betete, que muitas pessoas, muitos cardíacos usam para, entre aspas, afinar o sangue, para fluidificar? Então, o AS tem tem um efeito colateral terrível, né, que é o problema de coagulação. No caso da canela de velho, ele tem 20 vezes o potencial do AS e não tem esse efeito colateral nocivo que o AS tem. Então, você consegue, na microscopia de campo claro escuro, no exame, fazer também montar uma prescrição, digamos assim, natural para o paciente. E eu acho isso sensacional, né? Porque você não fica Sim. refém da prescrição médica. Bom, estou conversando aqui com a doutora Luciana Fortes, deixa eu colocar aqui. Esse daqui é o Instagram, luciana.fortes.teste metabólico. Coloca aí no Google, você vai encontrar luciana.fortes.teste metabólico. Agora você está entendendo, né, o que é teste metabólico, né? Uma das várias ferramentas aí no caso. E ali você tem as informações, tem a página dela para você entrar em contato. A doutora Luciana Fortes é professora também, ela é doutora, ela é professora lá da Indústria da Saúde Brasil. Então, se você quiser mais informações, temos muitas dúvidas aqui, você pode entrar em contato, segue ela aí no Tem Instagram. essa segunda postagem aí, Betete, é do ladinho. Eu estava fazendo, inclusive, essa segunda mesmo. Eu estava Essa. fazendo essa aí, uma análise de microscopia de campo claro escuro, até com um casal que veio, um casal americano. Essa paciente, ela falou para a gente, olha, nos Estados Unidos a gente não consegue fazer isso, porque é proibido, né? É uma prática que se faz, mas não, como não é regulamentada, existe até uma certa perseguição para se fazer esse tipo de exame. Então, quando a gente faz, as pessoas ficam realmente impressionadas com os achados, porque diz da vida da pessoa, né? O que a gente está falando, que está olhando ali, olha, estou observando uma alteração na tireoide, e isso é real, como é o seu metabolismo, né? Então, a gente faz um trabalho bem apurado, né? Assim, com um nível de acerto muito alto, né? Como eu falei, eu já fiz esse exame e o impacto psicológico é bem interessante, por quê? Quando você faz o exame de sangue no laboratório, você recebe depois de 2, 3, 4, 5 dias uma folha sulfite com os resultados. E Fantástico. aquele resultado frio que é a contagem, né? E aí, lógico, pode ter um bom resultado, pode ter um mau resultado, mas ali, quando você está com um profissional da área da saúde fazendo esse exame de microscopia escura, então você percebe que você tem que mudar o hábito de vida, que de repente você tem que mudar a dieta, se logicamente tiver ali notícias não muito agradáveis, porque o profissional da saúde está ali, ó. Não adianta você falar que você está fazendo exercício todo dia, porque está tudo aqui, ó, tá tudo rolou aqui, ó. Você não está nem se mexendo, teu sangue já está todo ficando empacotado aqui, então você tem que fazer exercício. Então, a gente percebe que o impacto psicológico já faz a pessoa se mexer, né, doutora Luciana? Claro, já provoca uma mudança, né? Uma mudança. E uma coisa que é legal também, Betete, que a gente faz uma. Eu normalmente tenho essa prática. Quando eu vejo, por exemplo, um paciente com rulô, né? Aquele efeito lá.
que é aquele amontoamento, né? Eu faço uma terapia breve com ele. Eu faço, por exemplo, uma aplicação de um laser, de um magnetoterapia, e em questão assim de poucos minutos, 20 minutos ou menos, a gente faz um novo exame, uma nova coleta, e o sangue está completamente diferente. E é realmente isso sim impacta muito o paciente também, porque ele percebe que foi uma atitude super simples, algo, às vezes eu peço, né? Eu peço para o paciente levantar um pouco, fazer um pouco de plataforma vibratória, coisa de 5, 10 minutos. Ele Tomar água. muitas vezes fazer, lógico que tem algumas coisas que não vão, né, remover aquele material tóxico, mas tem coisas que remove. Então, por exemplo, uma sessão de laser terapia. Então, o paciente faz um laser terapia por uma meia hora, 40 minutos. Quando você faz novamente o exame, você vê que as células desagregaram, o sangue está muito mais oxigenado, a quantidade de acantócitos, que são aquelas células com aquelas pontinhas, né, desapareceram, ou então muita da membrana que estava em formatos diferentes, elas começam a se restabelecer, ou seja, você nota esse sangue, essa fibrina toda, essa sujeira aí do fundo toda, ela começa a limpar mais. Então, é um impacto impressionante para a gente, né, para o paciente, porque ele nota na hora que melhorou imediatamente. Né? Então, eu considero também uma boa prática isso, né? Você mostrar para o seu paciente que é possível melhorar com práticas simples. Se você tiver condição de depois permitir que eu compartilhe rapidinho a tela para eu mostrar só um caso, assim, é um caso simples, coisa de Pode 2, colocar 3. aí. Beleza. Sim, Bom, enquanto pode abrir o arquivo que eu autorizo aqui. Você está assistindo aqui no canal do Fernando Betete a importância do sangue para a nossa saúde com a doutora Luciana Fortes. Cadê o arquivo, doutora? eu Atenção. pedi para compartilhar aqui, esse aqui, ó. Então, deixa eu só tirar aqui do ladinho aqui, ocultar essa barra lateral. Pronto, pode mostrar. Esse aqui foi o caso de um paciente que eu atendi recentemente, que eu até falei para ele assim: olha, fica até difícil de fazer uma análise do seu sangue, porque a gente está vendo aqui poucos elementos, assim, o sangue está numa agregação muito forte, então a gente não consegue, olha, o que a gente conseguia observar aqui, Betete, um aglomerado de hemácias, né? Alguns glóbulos brancos, ou seja, eu sabia que ele tinha alguma infecção em algum nível, né? Porque eu tinha glóbulos brancos aqui. Aqui eu conseguia ver um cristal, tá vendo aqui em cima? Sim. Um cristal. Esse cristal, como ele é maior do que as hemácias, significa dizer que a hemácia não consegue quebrá-lo, não consegue expurgá-lo. E aí a gente fez 10 minutinhos de magnetoterapia. E aí, 10 minutos depois, eu coletei o sangue dele novamente e estava assim. Olha só. Então, isso provoca um impacto muito positivo no paciente, porque ele começa a observar, olha só, aqui eu observei, ele tem um monócito, né? Então, essa célula que é o sistema imune dele continua ativo, lógico, né? Eu consegui perceber sinais que antes eu não teria conseguido perceber porque o sangue estava agregado, né? Então, o sangue dessa maneira, eu não conseguia fazer uma análise dos sinais do sangue dele. Depois eu vi, olha, você tem algumas células, tá vendo essa aqui que ela é muito menorzinha do que as outras, ó. Sim. Então, esse sinal se replicando em grande parte do sangue mostraria um processo anêmico no meu paciente, né? Isso aqui. Se as minhas células também as células que eu estou avaliando apresentassem tamanhos superiores a esse aqui, que você já vê que é muito maior do que as outras, poderia também ter um caso de macrocitose, ou seja, deficiência de vitamina B12, né? Então, se apresentassem mais desses monócitos, eu teria condição de afirmar com ele, com certeza, que ele estava que o corpo dele estava combatendo uma infecção bacteriana, daí por diante. Mas você sair disto para isto aqui, você teve um ganho muito grande em termos de qualidade. E é isso que a microscopia faz. Ela não mostra números, quantidade, basicamente, ela mostra qualidade. Uau, que aula que nós aprendemos hoje aqui com a doutora Luciana Fortes.
E eu vou fazer um ping-pong rapidinho nesses últimos